O desafio da oração superficial. Quantas vezes você já dobrou os joelhos, começou a falar com Deus e no meio da oração sentiu como se estivesse apenas repetindo frases sem vida? Muitos cristãos enfrentam esse dilema. Orações curtas, automáticas, que parecem não passar do teto do quarto. É como se as palavras se transformassem em um ritual vazio, sem força, sem conexão, sem transformação. Essa realidade é mais comum do que se imagina. E talvez você mesmo já tenha se perguntado: será que Deus está realmente ouvindo a minha oração? A verdade é que, em certos momentos, não sabemos como falar com Deus. O coração está apertado, a mente dispersa, e mesmo assim, tentamos juntar palavras bonitas para impressionar ou para preencher o silêncio. Mas a Bíblia nos ensina que a oração nunca foi planejada para ser apenas um ato mecânico. Ela é um encontro profundo, uma conversa viva com o Criador. É nesse ponto que o apóstolo Paulo revela um segredo poderoso. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Essa passagem abre uma porta para um entendimento mais profundo. A oração não depende apenas da nossa capacidade de articular frases, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Sem essa dimensão espiritual, corremos o risco de transformar a oração em rotina fria e sem propósito. Com ela, no entanto, entramos em uma experiência de verdadeira comunhão com Deus, onde nossas palavras humanas se tornam insuficientes, mas o Espírito Santo assume e leva ao Pai aquilo que nem conseguimos traduzir. Muitos vivem frustrados porque esperam sentir grandes emoções todas as vezes que oram. Porém, a oração não é sustentada por sentimentos passageiros, e sim pela fé de que Deus ouve mesmo quando o coração está em silêncio. A oração no Espírito vai além da mente, além das fórmulas decoradas, além da pressa. Ela é um mergulho no invisível, onde a alma se rende completamente. Jesus mesmo nos ensinou sobre isso, quando disse: "E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos." Mateus 6:7. Perceba que não é sobre quantidade, mas sobre qualidade. Não é sobre decorar palavras, mas sobre abrir o coração. E talvez seja esse o maior desafio da vida cristã: deixar de lado o controle, abandonar a pressa e se permitir ser guiado pelo Espírito na oração. É aqui que a transformação acontece. É aqui que a oração deixa de ser apenas um hábito religioso e se torna uma arma poderosa, capaz de mudar não apenas as circunstâncias, mas principalmente o nosso interior. O segredo da oração que transforma tudo. Você já teve a sensação de que suas orações não passam do teto? Já se perguntou se suas palavras não estariam apenas ecoando no vazio, sem que nada mudasse? Muitos cristãos se encontram exatamente nesse ponto. Falam, suplicam, pedem, mas não veem respostas concretas. Isso gera frustração, desânimo e até a dúvida se Deus realmente está ouvindo. Essa luta silenciosa é um dos maiores desafios espirituais e leva muitos a desistirem da oração, acreditando que ela não funciona. Mas a verdade é que o problema não está em Deus, e sim na forma como nos aproximamos dele. A Bíblia revela que existe um segredo capaz de transformar completamente a vida de oração. Não orar apenas com a nossa força, mas permitir que o Espírito Santo nos guie. Paulo afirma em Romanos 8:26 que o Espírito intercede por nós em nossa fraqueza, quando não sabemos como orar. Isso significa que, enquanto tentamos controlar a oração com listas de pedidos ou palavras bonitas, muitas vezes deixamos de experimentar a verdadeira profundidade que Deus deseja. Orar no Espírito é abrir mão da lógica humana e entrar em sintonia com a vontade divina. Essa oração não é simplesmente mais um ritual religioso, mas uma experiência viva.
É como sair da superfície e mergulhar nas águas profundas da presença de Deus. Nesse lugar, não estamos mais sozinhos. O Espírito se torna o nosso intercessor, traduzindo em gemidos o que nem mesmo conseguimos expressar. Às vezes, é uma lágrima que fala mais alto do que 1000 frases. Outras vezes, é um silêncio pesado que carrega mais sinceridade do que discursos longos. Orar no Espírito é entender que Deus se importa mais com o coração rendido do que com palavras ensaiadas. Jesus também deixou claro esse princípio ao ensinar sobre a oração. Ele disse: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças." Filipenses 4:6. Repare que não se trata de orar com pressa, nem de repetir fórmulas, mas de entregar tudo, ansiedades, dores e esperanças, sabendo que o Espírito Santo traduz o que vai além da nossa capacidade humana. Essa entrega é o que diferencia uma oração superficial de uma oração que realmente transforma. Outro aspecto poderoso dessa prática é que, quando oramos no Espírito, a transformação começa primeiro em nós, antes de se manifestar nas circunstâncias. Quantas vezes pedimos para Deus mudar a situação, mas Ele muda primeiro o nosso coração? A ansiedade dá lugar à paz, o medo se transforma em confiança e o desespero se rende à esperança. Essa é a evidência de que a oração no Espírito não apenas move o céu, mas também remodela o nosso interior, moldando-nos segundo a vontade de Deus. Por isso, se suas orações têm parecido frias e sem impacto, talvez seja o momento de mudar a forma de se aproximar de Deus. O segredo não está em palavras rebuscadas, mas em se entregar totalmente ao Espírito Santo. Ele é quem dá vida às nossas orações, quem nos ensina a clamar de maneira eficaz e quem transforma súplicas cansadas em encontros sobrenaturais com o Pai. Quando o Espírito assume o controle da oração, tudo muda. Nossa fé cresce, nossa intimidade se fortalece e começamos a experimentar respostas que antes pareciam impossíveis. A chave para uma vida de oração poderosa. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma vida de oração tão forte, enquanto outras mal conseguem manter alguns minutos de conversa com Deus? É como se, para uns, a oração fosse uma fonte inesgotável de poder, mas para outros, apenas uma rotina cansativa. A diferença não está na quantidade de palavras, nem no tempo que se passa ajoelhado, mas na forma como o coração se entrega. A chave para uma vida de oração poderosa não é segredo reservado a líderes espirituais ou pessoas especiais. Ela está disponível a todos que desejam se render ao Espírito Santo. Muitos acreditam que uma oração poderosa depende de palavras eloquentes, longas listas de pedidos ou repetições insistentes. Porém, Paulo nos lembra em Efésios 6:18: "Orem em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, e vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos." Isso nos mostra que a oração poderosa não vem do intelecto humano, mas da direção do Espírito. É Ele quem alinha nossa vontade à vontade de Deus e transforma o que seria apenas um monólogo em uma conversa viva e eficaz com o Criador. Quando oramos apenas com nossa mente, corremos o risco de limitar nossas palavras aos nossos desejos imediatos. Mas, quando nos deixamos guiar pelo Espírito, nossas orações ganham profundidade. Às vezes, pedimos coisas que nem seriam boas para nós. Ansiamos por soluções rápidas, sem enxergar o quadro completo. O Espírito Santo, no entanto, sabe exatamente o que precisamos e quando precisamos. Ele intercede por nós de maneira perfeita, garantindo que nossas orações estejam em sintonia com os planos divinos. Uma oração poderosa também está ligada à perseverança. Quantas vezes começamos algo e desistimos no meio do caminho porque os resultados não aparecem de imediato? Jesus contou a parábola da viúva persistente, Lucas 18:1-7,
justamente para ensinar que devemos orar sempre e nunca desanimar. A viúva não desistiu diante da indiferença do juiz injusto e, no final, recebeu justiça. Se até um juiz sem compaixão respondeu à insistência de uma mulher, quanto mais Deus ouvirá os que clamam dia e noite. Perseverança guiada pelo Espírito é parte fundamental de uma oração que move céus e transforma realidades. Outro aspecto essencial é compreender que oração não é apenas pedir, mas relacionar-se. Imagine um amigo íntimo com quem você pode abrir o coração sem medo de julgamentos, alguém que sempre ouve, entende e dá a resposta certa. Esse amigo é o Espírito Santo. Ele nunca está ocupado demais, nunca ignora, nunca falha. Uma vida de oração poderosa se desenvolve quando deixamos de buscar apenas bênçãos e passamos a buscar intimidade com Deus. É no relacionamento contínuo que a fé se fortalece e que a oração se torna mais do que palavras. Ela se torna vida. Portanto, se você sente que sua oração tem sido fraca, não desista. Não é sobre perfeição, mas sobre sinceridade. Deus não procura pessoas impecáveis, mas corações quebrantados que desejam se aproximar dele. A chave para uma vida de oração poderosa está em duas atitudes simples, mas profundas: ser guiado pelo Espírito e perseverar, mesmo diante do silêncio. Quando essas duas realidades se encontram, sua oração deixa de ser um ritual e se torna uma arma espiritual capaz de mudar não apenas o que está ao seu redor, mas principalmente o que está dentro de você. O que Jesus ensinou sobre orar no Espírito. Se existe alguém que pode nos ensinar sobre oração, esse alguém é Jesus. Ele não apenas falou sobre a importância de orar, mas viveu intensamente uma vida de oração. Antes de cada decisão importante, antes de cada milagre e até mesmo antes de enfrentar a cruz, Jesus buscava momentos a sós com o Pai. O evangelista Marcos registra: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Essa cena mostra que a oração era prioridade em sua vida. Se o Filho de Deus sentia a necessidade de orar no Espírito, quanto mais nós precisamos. Jesus também deixou claro que a oração não deveria ser um ritual vazio. Ele advertiu seus discípulos: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6:7. A lição é clara. Não se trata de quantidade de palavras, nem de discursos elaborados, mas de sinceridade. Orar no Espírito é abrir o coração, é buscar a vontade de Deus em vez de tentar impressionar com frases bonitas. Foi assim que ele nos ensinou o Pai Nosso. Mateus 6:9-13. Uma oração simples, mas carregada de profundidade espiritual que nos orienta a buscar primeiro o reino, o perdão e a vontade do Pai. No jardim do Getsêmani, Jesus nos deu um dos maiores exemplos de oração no Espírito. Em sua angústia, prestes a enfrentar a cruz, ele se ajoelhou e clamou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:39. Essa oração revela a essência de orar no Espírito. Não insistir na nossa vontade, mas submeter o coração à vontade do Pai. Mais tarde, ele repetiu a oração, perseverando até que sua alma estivesse completamente alinhada com o plano de Deus. Essa perseverança é a marca da oração no Espírito. Não desistir diante da dor, mas continuar até encontrar paz na presença de Deus. Outro ensinamento profundo de Jesus está no encontro com a mulher samaritana. Ela perguntou sobre o lugar correto para adorar, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Mas Jesus respondeu: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. A lição é poderosa.
A oração no Espírito não depende de lugar, posição ou formalidade. Não é restrita a templos, montes ou horários específicos. Ela acontece em qualquer lugar, desde que venha de um coração sincero e verdadeiro. Também aprendemos com Jesus que a oração é perseverança e intensidade. No Getsêmani, Lucas descreve que ele orou de forma tão intensa que o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Lucas 22:44. A oração no Espírito não é sempre tranquila. Às vezes é uma batalha, um clamor profundo que envolve toda a alma. Esse tipo de oração nos fortalece nas horas mais difíceis, porque não é apenas fruto de esforço humano, mas de uma entrega total ao Espírito Santo. Por fim, Jesus deixou claro que a oração deve ser vivida em segredo e intimidade. Ele disse: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará." Mateus 6:6. Orar no Espírito não é espetáculo, mas relacionamento. Não é para agradar pessoas, mas para se conectar com o Pai. A oração que realmente transforma não é feita para ser vista, mas para ser vivida em profundidade. Assim, o ensino de Jesus sobre a oração no Espírito nos leva a 3 pilares essenciais: sinceridade, perseverança e entrega total à vontade de Deus. Ele não apenas nos falou sobre isso, mas viveu como exemplo. Se desejamos aprender a orar no Espírito, não há mestre melhor do que o próprio Cristo, que nos mostrou com sua vida que a oração é o combustível da fé e a chave para permanecer em intimidade com o Pai. A oração que move o céu e a terra. Você já parou para pensar por que algumas orações parecem mudar o rumo da história, enquanto outras parecem não surtir efeito algum? A Bíblia está cheia de relatos de homens e mulheres que, ao se colocarem diante de Deus em oração, viram o impossível acontecer. Moisés levantou o cajado, orou, e o mar vermelho se abriu diante de todo o povo. Êxodo 14:15-21. Josué clamou ao Senhor em meio à batalha, e o sol parou no céu até que a vitória fosse completa. Josué 10:12-13. Elias, um profeta sujeito às mesmas fraquezas que nós, orou e o céu se fechou por 3 anos e meio. Depois, orou novamente e as chuvas voltaram a cair. 1 Reis 18:41-45. Essas orações moveram o céu e a terra porque não nasceram apenas do desejo humano, mas da direção do Espírito Santo. Muitas vezes, oramos tentando convencer Deus a fazer a nossa vontade, como se a oração fosse uma ferramenta para controlar os céus. Mas Jesus nos mostrou que a oração mais poderosa é justamente aquela que se alinha à vontade do Pai. No momento mais difícil de sua vida, prestes a enfrentar a cruz, ele orou: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42. Essa entrega é o segredo da oração que transforma tudo. Quando abrimos mão do nosso controle e confiamos que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Outra chave para entender a oração que move céus e terra é reconhecer que nem sempre veremos a resposta imediata. O profeta Daniel experimentou isso ao orar e jejuar em busca de entendimento. Durante 21 dias, ele permaneceu em súplica até que um anjo apareceu e disse: "Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Daniel 10:12-13. A resposta já havia sido liberada desde o primeiro dia, mas houve uma batalha espiritual que atrasou sua chegada. Isso nos ensina que orar no Espírito é perseverar mesmo quando não vemos nada acontecendo, confiando que Deus já está agindo no invisível. A oração que move o céu e a terra também é marcada pela fé. Jesus afirmou: "Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível." Mateus 17:20.
Note que não é o tamanho da fé que faz diferença, mas o objeto dela. Uma fé pequena, mas colocada em um Deus todo-poderoso, é suficiente para mover montanhas. Por isso, quando oramos no Espírito, não dependemos da força de nossas palavras, mas da certeza de que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Além disso, a oração que move os céus é aquela que não se limita às circunstâncias visíveis. Muitas vezes, nossas orações são sufocadas pela ansiedade, pelo medo ou pela pressa. Mas a palavra nos lembra, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. A oração que realmente transforma não é feita para exigir, mas para alinhar-se. Não é sobre convencer Deus, mas sobre se render a Ele. Quantas vezes em nossas vidas pedimos por algo que parecia urgente, mas que mais tarde percebemos que não era o melhor para nós? Deus, em sua sabedoria, nos protege de respostas que poderiam se tornar fardos. E é por isso que a oração no Espírito é tão poderosa, porque ela não reflete apenas nossos desejos imediatos, mas traduz o que o Pai já planejou desde a eternidade. Quando oramos assim, não apenas nossas circunstâncias são transformadas, mas nossa fé é fortalecida e nossa visão se alarga. Portanto, se você tem orado e sentido que nada acontece, lembre-se de que a oração que move céus e terra não se baseia na pressa humana, mas na fidelidade divina. Ela acontece quando a fé se mantém firme, quando a perseverança não desiste e quando o coração escolhe confiar, mesmo em silêncio. É nessa rendição ao Espírito Santo que o impossível se torna realidade, porque uma oração feita em alinhamento com a vontade de Deus jamais deixa de ter efeito. Porque muitos não conseguem orar no Espírito. Muitos cristãos desejam ter uma vida de oração profunda, mas quando tentam, sentem-se bloqueados. As palavras parecem vazias, a mente se dispersa e, no fim, ficam com a sensação de que nada aconteceu. O que impede tantas pessoas de viverem a realidade da oração no Espírito? A Bíblia nos mostra que as maiores barreiras não são externas, mas internas. O coração dividido, a mente cheia de preocupações e a falta de entrega são alguns dos motivos que tornam a oração um ato mecânico, em vez de uma experiência transformadora. Uma das principais barreiras é o desejo de manter o controle. Queremos sentir a presença de Deus, mas não estamos dispostos a abrir mão da nossa própria vontade. A oração no Espírito, porém, só acontece quando nos esvaziamos de nós mesmos e permitimos que Ele conduza. Paulo nos lembra, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Enquanto estivermos dominados por preocupações e ansiedades, dificilmente conseguiremos nos render totalmente. Outro obstáculo é a dúvida. Quantos oram com o pensamento constante? Será que Deus está me ouvindo? Será que essa oração faz diferença? Tiago responde claramente: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1:6. A dúvida rouba a força da oração, porque nos impede de confiar plenamente. Orar no Espírito é se lançar com fé, mesmo quando não vemos nada, acreditando que Deus já está agindo. A pressa também é um inimigo silencioso. Vivemos em uma geração acelerada, onde tudo precisa ser imediato. Muitos começam a orar, mas desistem porque não sentem nada de extraordinário nos primeiros minutos. Esquecem-se de que a oração é um exercício de perseverança. Jesus ensinou isso na parábola da viúva insistente, Lucas 18:1-8, mostrando que a resposta vem para aqueles que não desistem. Orar no Espírito exige constância, voltar à presença de Deus dia após dia, até que a profundidade se torne natural. Outra barreira poderosa é o pecado não confessado. Isso não significa que Deus só ouve pessoas perfeitas, mas que o pecado guardado no coração cria um bloqueio no relacionamento com Ele. O salmista declarou:
Se eu acalentar o pecado no coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66, 18. Oração no Espírito exige transparência, arrependimento e disposição para alinhar a vida com a vontade de Deus. Onde há resistência à correção, há dificuldade em experimentar a plenitude da oração. Também existe o medo do julgamento dos outros. Quantos deixam de se entregar em oração porque temem parecer fanáticos ou exagerados? Jesus, no entanto, ensinou: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Mateus 6, 6. A oração verdadeira não precisa de plateia. Ela acontece no secreto, onde o coração se desnuda diante do Pai. Quando o temor humano é maior do que o desejo de buscar a Deus, a vida de oração fica superficial. Por fim, muitos não conseguem orar no Espírito porque nunca pediram ajuda ao próprio Espírito Santo. Jesus prometeu: se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Lucas 11, 13. A oração no Espírito não é fruto de esforço humano, mas de dependência divina. Precisamos pedir, com humildade, que Ele nos ensine a orar. Essas barreiras mostram que orar no Espírito é, acima de tudo, um caminho de rendição. Não se trata de força própria, mas de abrir o coração, confessar fraquezas, vencer a dúvida, abandonar a pressa e depender totalmente de Deus. Quando esses bloqueios caem, a oração deixa de ser fria e sem vida e se torna uma experiência viva, carregada do poder do Espírito Santo. Os erros que bloqueiam a oração no Espírito. Muitas vezes, o problema da oração não está apenas nas barreiras internas, mas também nos erros que cometemos sem perceber. Esses erros podem parecer pequenos, mas têm o poder de enfraquecer a oração e impedir que ela alcance profundidade no Espírito. A Bíblia deixa claro que Deus não rejeita um coração sincero, mas há atitudes e hábitos que bloqueiam o fluir da oração e nos mantêm em um nível superficial. Identificar esses erros é o primeiro passo para superá-los. Um dos erros mais comuns é orar sem fé. A palavra declara: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Muitas vezes pedimos algo, mas no fundo não acreditamos que Deus realmente vai responder. Esse tipo de oração se torna apenas palavras soltas ao vento. A fé é o combustível da oração no Espírito, porque nos faz confiar que, mesmo antes de ver, Deus já está agindo. Outro erro grave é se deixar dominar pelas distrações. Quantas vezes dobramos os joelhos, mas nossa mente se enche de compromissos, preocupações ou pensamentos aleatórios? Jesus alertou: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A distração é uma arma espiritual que o inimigo usa para nos afastar do foco. Orar no Espírito exige disciplina mental e a decisão de silenciar tudo o que rouba nossa atenção. Também não podemos ignorar o peso do pecado não confessado. O salmista escreveu: se eu acalentar o pecado no coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66, 18. Não se trata de perfeição, mas de arrependimento. Quando oramos sem disposição de abandonar pecados, criamos uma barreira entre nós e Deus. O Espírito Santo nos conduz à confissão, porque só um coração quebrantado pode orar em profundidade. Outro erro que bloqueia a oração no Espírito é a falta de sinceridade. Jesus denunciou os fariseus que oravam para serem vistos, mas cujo coração estava longe de Deus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Deus não se impressiona com discursos elaborados, mas se agrada da simplicidade de um coração verdadeiro. A oração no Espírito não nasce da aparência, mas da autenticidade. Também existe o erro de desistir cedo demais.
Muitas pessoas oram uma, duas, três vezes e, quando não veem resposta imediata, abandonam a prática. Mas Jesus ensinou: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Lucas 11:9. Essa insistência não é para convencer Deus, mas para fortalecer nossa fé e nos alinhar ao tempo divino. Quem desiste cedo não experimenta a plenitude da oração no Espírito, que é marcada pela perseverança. Outro erro recorrente é transformar a oração em um ritual religioso. Quando ela se torna apenas uma obrigação, perde sua essência. Foi assim que Jesus criticou os fariseus, que oravam repetidamente sem vida, apenas para cumprir um hábito. A oração no Espírito não é peso, mas privilégio. Não é um dever mecânico, mas um encontro real com Deus. Por fim, muitos bloqueiam suas orações ao limitar o Espírito Santo. Em vez de deixar que ele conduza, tentam controlar cada palavra, cada movimento, cada detalhe. Mas Paulo nos lembra: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. O maior erro é acreditar que conseguimos orar no Espírito sem depender do Espírito. Portanto, se sua oração parece vazia, talvez seja hora de examinar se algum desses erros tem roubado sua intimidade com Deus. Fé, foco, arrependimento, sinceridade, perseverança e rendição ao Espírito são fundamentos que não podem ser negligenciados. Quando esses erros são corrigidos, a oração volta a fluir como um rio vivo, capaz de transformar não apenas o ambiente ao redor, mas o coração de quem ora. O poder oculto nas línguas espirituais. Há momentos em que as palavras humanas simplesmente não são suficientes. Como expressar uma dor que aperta a alma e parece não ter saída? Como agradecer a Deus quando o coração transborda de emoção, mas nenhuma frase parece alcançar a profundidade do sentimento? É justamente para esses momentos que o Senhor concedeu um presente espiritual poderoso, a oração em línguas. Esse dom, muitas vezes incompreendido ou até negligenciado, é uma ferramenta de edificação pessoal e um canal direto de comunicação com o coração de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14:2. Essa é uma chave extraordinária. Ao orar em línguas, não buscamos a compreensão humana, mas nos conectamos com o sobrenatural. Trata-se de um idioma espiritual que ultrapassa o raciocínio lógico, permitindo que o Espírito Santo expresse aquilo que nem mesmo sabemos como colocar em palavras. Além disso, Paulo explica que quem fala em uma língua edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14:4. Isso significa que a oração em línguas fortalece o interior, renova a fé e dá resistência espiritual em meio às batalhas da vida. Quantos cristãos permanecem firmes mesmo em meio a lutas intensas? Muitas vezes é porque encontraram refúgio nesse dom, permitindo que o Espírito Santo os sustente por dentro quando suas próprias forças já não são suficientes. Outro aspecto fundamental da oração em línguas é sua ligação direta com a intercessão do Espírito. Paulo afirma: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso significa que, quando oramos em línguas, o Espírito Santo toma a dianteira, guiando nossa oração de acordo com a vontade perfeita de Deus. Assim, mesmo sem entender intelectualmente, sabemos que estamos pedindo exatamente o que o Pai deseja. A oração em línguas também é uma arma espiritual poderosa. A Bíblia nos lembra que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12.
O inimigo não pode compreender essa linguagem espiritual. E quando um cristão ora em línguas, está ativando uma estratégia celestial que confunde as trevas e fortalece seu espírito para resistir. Muitos, porém, têm medo desse dom por não entendê-lo. Mas Jesus mesmo assegurou: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Lucas 11:13. Se o pedido vem de um coração sincero, Deus jamais dará algo falso ou enganoso. O dom de línguas não é para alguns poucos privilegiados. É um presente que o Senhor oferece a todos que desejam avançar em intimidade com Ele. Por fim, a oração em línguas abre espaço para que outros dons espirituais sejam ativados. Paulo ensinou: procurem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. 1 Coríntios 14:1. Quando nos exercitamos em línguas, nosso espírito se torna mais sensível à voz de Deus, abrindo caminho para revelações, discernimento e direção profética. É um meio pelo qual o crente cresce em profundidade espiritual, deixando de viver apenas no natural para caminhar no sobrenatural. Portanto, a oração em línguas não é apenas um detalhe do Novo Testamento, mas uma herança espiritual viva. Ela edifica, fortalece, intercede, protege e aproxima o cristão do coração de Deus. Quando alguém aprende a valorizar esse dom e o pratica com fé, sua vida de oração nunca mais permanece a mesma. O Espírito Santo intercede por você. Quem nunca se ajoelhou para orar e, diante do peso da vida, não encontrou palavras? O coração cheio de dor, a mente confusa, os olhos marejados, mas a boca em silêncio. Nessas horas, parece impossível se expressar diante de Deus, mas é justamente aí que o Espírito Santo entra em ação. Paulo declarou uma das verdades mais profundas da vida de oração: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso significa que, mesmo quando não conseguimos orar, não estamos sozinhos. Há uma voz espiritual clamando por nós diante do Pai. Essa intercessão do Espírito Santo é um dos maiores mistérios e consolos da fé cristã. Enquanto nós lutamos para organizar pensamentos e frases, Ele traduz nossa dor, nossa confusão e até nosso silêncio em uma oração perfeita diante de Deus. Quantas vezes pensamos que nossa oração não valeu nada porque só choramos ou suspiramos? A Bíblia garante que até as lágrimas são compreendidas pelo Senhor. O salmista disse: Tu recolhes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Salmos 56:8. Ou seja, cada lágrima é uma oração registrada. Outro detalhe poderoso é que o Espírito Santo não intercede de acordo com nossos caprichos, mas segundo a vontade de Deus. Paulo continua: E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:27. Muitas vezes pedimos coisas que não seriam boas para nós, mas o Espírito Santo pede o que é perfeito, aquilo que de fato precisamos. Isso mostra que a intercessão divina é muito mais sábia do que nossos pedidos humanos. Essa obra do Espírito também fortalece nossa fé. Judas, irmão de Jesus, escreveu: Edifiquem-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas 1:20. Quantas vezes começamos a oração desanimados, mas terminamos cheios de esperança? Isso acontece porque, enquanto oramos, o Espírito Santo nos fortalece internamente. Ele renova nossas forças, substitui o medo pela confiança e o desespero pela paz. O Espírito também intercede constantemente, mesmo quando não estamos conscientes disso. Paulo assegura: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. A intercessão do Espírito é a prova viva dessa verdade.
Você nunca está sozinho em oração. Mesmo quando não consegue abrir a boca, Ele está ao seu lado, clamando por você diante do trono de Deus. Isso significa que mesmo nos seus momentos mais fracos, há um intercessor perfeito orando em seu favor. Podemos ver esse princípio ilustrado na vida de Ana, mãe de Samuel. A Bíblia relata que ela orava em silêncio, apenas movendo os lábios, mas seu coração clamava profundamente. O sacerdote Eli achou que ela estivesse embriagada, mas na verdade ela estava derramando a alma diante do Senhor. 1 Samuel 1, 10, 15. Deus ouviu aquela oração silenciosa e lhe deu o filho tão esperado. Assim também o Espírito Santo faz por nós. Mesmo quando não conseguimos articular uma frase, Ele traduz nossos gemidos em oração eficaz. Por isso, não desanime quando sentir que sua oração não tem palavras suficientes. Não pense que Deus só ouve discursos bonitos ou orações bem elaboradas. O que o Pai deseja é um coração entregue, disposto a deixar o Espírito interceder. Quando você se rende, descobre que nunca esteve sozinho. O Espírito Santo sempre esteve orando com você, por você e em você. Essa verdade muda tudo, porque nos dá certeza de que nossas orações nunca são em vão. Como superar as distrações na oração? Quem nunca começou a orar e de repente percebeu que a mente já estava longe? Basta fechar os olhos que surgem lembranças de conversas, compromissos pendentes, contas para pagar, tarefas do dia seguinte. Em poucos minutos, a oração se perde em meio a pensamentos aleatórios, e a sensação é de que não conseguimos nos concentrar em Deus. As distrações são um dos maiores inimigos da vida de oração, e a Bíblia nos mostra que elas fazem parte de uma batalha espiritual invisível. Pedro nos alertou: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. O inimigo sabe que uma vida de oração fervorosa abala o mundo espiritual, e por isso ele fará de tudo para nos distrair. Repare como é fácil passar horas diante da televisão ou navegando nas redes sociais. Mas quando decidimos orar, o sono chega, o celular toca e a mente se enche de preocupações. Isso não é coincidência, é resistência espiritual. Jesus nos deu o caminho para vencer essas distrações. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Mateus 6:6. Essa instrução mostra a importância de ter um lugar e um tempo separados para a oração. Não significa que só podemos orar trancados em um quarto, mas que precisamos criar um ambiente que minimize as distrações. Colocar o celular longe, escolher momentos mais silenciosos do dia ou até orar caminhando em voz alta são atitudes práticas que ajudam a manter o foco. Outro segredo é entregar os pensamentos a Deus antes mesmo de começar a oração. Muitas vezes, chegamos para orar carregando ansiedades que não nos deixam em paz. A palavra nos instrui: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Antes de pedir, adore. Antes de suplicar, despeje diante de Deus tudo o que ocupa sua mente. Esse ato simples já abre espaço para que o Espírito Santo conduza a oração de forma mais profunda. Também é importante orar com intencionalidade. Muitas distrações acontecem porque começamos a orar sem clareza, como quem fala sem rumo. Jesus ensinou: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Mateus 7:7. Uma oração específica mantém a mente focada. Você pode dividir seus momentos de oração em etapas: adoração, confissão, gratidão e súplica. Essa estrutura não engessa, mas ajuda a mente a se manter firme no propósito. Envolver o corpo na oração também é uma chave poderosa. O salmista declarou: pela manhã ouve, Senhor, o meu clamor. Pela manhã te apresento a minha oração e aguardo. Salmos 5:3.
Orar em voz alta, levantar as mãos, mudar de posição ou até escrever as orações em um caderno são formas práticas de afastar distrações. Quando o corpo participa, a mente se mantém mais desperta e conectada. A palavra de Deus é outra aliada contra a dispersão. Orar recitando versículos é uma forma de manter a mente firmada na verdade. A Bíblia afirma: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Quando usamos a Escritura em nossas orações, nossa atenção se volta para a voz de Deus e não para os ruídos da mente. Por fim, é essencial não se condenar quando a distração acontecer. Todos nós enfrentamos isso. O segredo está em voltar o coração a Deus sempre que a mente fugir. Se no meio da oração você perceber que se perdeu em pensamentos, simplesmente retorne. Deus não exige perfeição, mas sinceridade. A disciplina da oração exige prática. Quanto mais exercitamos, mais treinamos nossa mente a permanecer fixa em Deus. Superar as distrações é uma luta diária, mas cada vez que persistimos, o coração se aprofunda mais na presença do Senhor. E quando aprendemos a focar, descobrimos que a oração não é um fardo, mas um refúgio onde o Espírito Santo nos conduz a águas tranquilas e renova a nossa alma. Quando as palavras acabam, o Espírito Santo continua. Todos nós já enfrentamos momentos em que a dor era tão grande ou a situação tão confusa que simplesmente não conseguimos orar. Dobramos os joelhos, fechamos os olhos, mas nenhuma palavra sai. O coração chora, a alma suspira, e só o silêncio nos acompanha. É nesses instantes que muitos pensam que sua oração não vale nada. Porém, a verdade revelada pela Bíblia é que justamente quando nossas palavras falham, o Espírito Santo continua intercedendo por nós. Paulo declarou essa promessa extraordinária. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso significa que Deus não depende da nossa eloquência, nem da beleza das nossas frases para nos ouvir. Ele olha para o coração e o Espírito traduz aquilo que nem conseguimos expressar. Assim, lágrimas, suspiros e até o silêncio diante do Pai se tornam oração verdadeira. O salmista já havia reconhecido essa realidade. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Salmos 139:4. Ou seja, mesmo antes de falarmos, Deus já sabe o que sentimos. E ainda assim, Ele nos convida a estar em sua presença, porque a oração não é apenas sobre falar, mas sobre nos render e nos conectar a Ele. A ausência de palavras nunca é ausência de oração quando o coração está entregue. A história de Ana, mãe do profeta Samuel, é um exemplo vivo disso. A Bíblia relata que, em sua angústia, ela orava movendo apenas os lábios, sem emitir som, a ponto de ser confundida com uma mulher embriagada. Mas o Senhor ouviu sua oração silenciosa e lhe concedeu o filho tão desejado. 1 Samuel 1, 10, 13. Isso nos mostra que, para Deus, não importa o volume da voz, mas a sinceridade da alma. Além disso, quando as palavras acabam, o Espírito Santo não apenas intercede, mas também fortalece. Judas escreveu: edifiquem-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas 1, 20. Muitas vezes começamos abatidos e sem forças, mas ao permitir que o Espírito conduza a nossa oração, somos renovados. O peso se transforma em paz, o medo em confiança, a fraqueza em esperança. Outro detalhe importante é que essa intercessão do Espírito nunca falha. Enquanto nossas orações humanas podem ser limitadas e confusas, o Espírito ora de acordo com a vontade perfeita de Deus. Romanos 8, 27. Ele não erra, não se perde em emoções, nem pede aquilo que poderia nos prejudicar. Sua oração é perfeita,
E por isso podemos descansar, sabendo que mesmo em silêncio estamos sendo representados diante do trono. Portanto, se você já se sentiu frustrado por não conseguir orar, lembre-se desta verdade. Quando suas palavras acabam, o Espírito Santo continua. Ele transforma lágrimas em clamor, suspiros em súplica, silêncios em oração poderosa. Não é a força da sua voz que move o coração de Deus, mas a entrega do seu Espírito. E nessa entrega, mesmo sem palavras, o céu continua ouvindo, porque o Espírito não cessa de interceder por você. A oração no Espírito é um dos maiores segredos revelados por Deus àqueles que desejam viver uma fé viva e inabalável. Ela não se trata de repetir frases decoradas, mas de mergulhar em uma intimidade profunda com o Pai, onde o Espírito Santo conduz cada palavra, cada gemido e até mesmo o silêncio. Foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos e foi assim com Jesus, que antes de enfrentar a cruz, se rendeu em oração até que sua vontade estivesse completamente alinhada com a do Pai. Talvez, até hoje, você tenha sentido que suas orações não passavam do teto, mas agora você sabe, não está sozinho. O Espírito Santo intercede por você, fortalece sua fé, edifica seu coração e transforma suas súplicas em clamores poderosos diante do trono de Deus. Ele é quem nos ensina a perseverar, a superar distrações, a vencer batalhas espirituais e a esperar o milagre até que se cumpra no tempo perfeito. A oração no Espírito não é apenas um recurso religioso, mas uma arma espiritual, um refúgio de paz e uma fonte inesgotável de transformação. É por meio dela que a ansiedade dá lugar à confiança, que o medo se converte em coragem e que a fé se torna inabalável. Quando aprendemos a orar no Espírito, nunca mais permanecemos os mesmos, porque descobrimos que o céu se move quando a terra se rende. Por isso, eu te desafio. Não deixe que sua vida de oração seja superficial. Peça hoje mesmo ao Espírito Santo que te ensine a orar no Espírito, e você verá a sua vida espiritual dar um salto que jamais imaginou. Lembre-se, quando suas forças acabam, Ele continua. Quando suas palavras falham, Ele traduz. Quando você pensa que não consegue, Ele intercede. Essa é a promessa de Deus para aqueles que se rendem completamente. Se esse vídeo falou com você, eu quero que você escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a orar no Espírito. Esse ato simples será uma declaração pública de fé e de entrega. E antes de encerrar, eu peço que você curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso não é apenas um gesto de apoio, mas uma forma de fazer com que mais pessoas recebam essa mensagem poderosa e tenham suas vidas transformadas pela presença de Deus. Que o Espírito Santo te fortaleça, que sua vida de oração nunca mais seja a mesma e que cada clamor seu seja ouvido diante do trono da graça. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.